Estou hoje representando o CRC no plenário do Colégio de Vogais, lá na Junta Comercial, e também sou vice-presidente de registro aqui do nosso conselho. E vou trazer esse assunto aqui, que é o panorama atual do registro empresarial na Junta Comercial. Tá, estou falando no microfone mais para as pessoas poderem nos ouvir, né, o online poderem nos ouvir. Tá, mas já tocando o nosso assunto, o que nós vamos falar aí hoje, aqui nesse momento? Nós vamos falar vou dar um pequeno histórico desse pequeno período que nós tivemos, que é o ano de 2019, algumas mudanças, algumas pinceladas na mudança da legislação empresarial, tá? O cenário hoje e a composição da estrutura da Junta Comercial, tá? O trabalho nosso lá com os processos no colégio, tanto os processos singulares quanto os processos colegiados, isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente da exposição. Vou falar, eu acabei não colocando aqui, mas vou falar também um pouquinho de rede simples, para as pessoas poderem entender, para os colegas poderem entender como é que funciona esse processo. Tá? Alguns dados estatísticos e, no final, se a gente conseguir, vamos fazer algumas perguntas, assim, vamos abrir espaço para que a gente possa conversar um pouco mais sem ter a palestra. Tá? Eu, no histórico, eu coloco que o nosso procedimento, na realidade, começou a partir de março de 2019. Nós tivemos um pequeno atraso ali na nomeação dos vogais. Até eu botei ali o link onde foi essa notícia, tá? Que isso nos deu um atraso praticamente de um mês. Nós fomos nomeados no início de abril. Tá? Foi a posse do novo Colégio de Vogais. O presidente até lembra disso. Né? E aí, hoje, nós temos 21 vogais, tá? No nosso colégio lá. São 7 turmas. E temos 5 vogais contadores, para os colegas saberem, tá? Que são 5 vogais titulares e 3 suplentes. Os contadores estão ali, são o colega Tassiro, do Governo do Estado, o colega Maurício, da Federação, o colega Paulo Maia, lá da FEComércio, a Ana Paula, que é lá da FENACOM, eu, que sou do CRC, e os suplentes é o Cleverson, que é do Governo do Estado, a Lúcia, que é da FENACOM, e o Luiz Fernando Zambuja, que é do CRC. Para os colegas perceberem que o Colégio de Vogais ele é composto por diversas entidades. Tá? Nós temos a Farsul, Fiergs, Fetergs, Fetransul, a Sergs, tá? A CPA, a Corecon, OAB e CRA. Essas entidades formam a sociedade civil, que efetivamente é quem julga os seus processos, que julga os processos dos registros empresarial. São todas entidades que têm a ver com o registro empresarial. Tá? E, geralmente, a pergunta que foi feita, eu vou retransmitir a pergunta para o pessoal poder ouvir. Tá? Esse pessoal que tem, ele é indicado, isso é uma indicação que leva em consideração o currículo técnico dos indicados. Tá? Então, as próprias entidades indicam as pessoas, né? E é levado em consideração também a questão do governo. O governo decide através de avaliação de currículo, e etc., né? Do que é das escolhas. Tá? Então, na legislação empresarial, eu acho que é importante dizer que nós passamos por uma série de mudanças. Tá? Neste ano de 2019, nós tivemos, talvez, a transformação em lei da MP 876 e da 881. Para quem não sabe, a 881 é a MP da Liberdade Econômica, tá? Que ela foi transformada em lei, que é a Lei 13.874, de 2019. Tá? Essa é uma lei que eu recomendo quem trabalha com registro empresarial dar uma boa lida nela lá. Inclusive, a própria Junta Comercial pretende, para o ano que vem, ter alguns treinamentos falando desta lei, falando deste tema. Então, nós vamos incorporar nessa campanha também de passar treinamento sobre ela, que proporciona uma série de mudanças que eu considero a mudança mais significativa é o princípio da boa-fé nas relações. Eu acho que essa talvez seja a mudança mais significativa que essa lei traz. Porque antes, eu acho que quem lembra do registro empresarial há um tempo atrás, que não faz muito tempo assim, nós tínhamos que colocar uma série de documentos, às vezes comprovando as assinaturas. Né? Reconhecimento de firma em cartório, né? Quem lembra disso há um pouco tempo atrás, aí, tinha uma série de procedimentos que hoje a Junta meio que acabou retirando dos seus processos por causa do princípio da boa-fé.
né? E a tendência é que isso evolua até para outros órgãos e outras repartições que também façam essa adaptação, inclusive os municípios. Tá? Algumas instruções do DREI, tá? Nós tivemos, no ano de 2019, 15 instruções do DREI. Nós estamos no mês 10. Deu quase mais de uma por mês. O que isso significa? Estamos consertando alterações no sistema com o carro andando. Tá? Essa é a realidade. Sendo que algumas eu também recomendo para os colegas em termos de procedimentos. Nós temos a Instrução Normativa 56, que fala só do sócio estrangeiro. Essa é uma instrução normativa bem importante. Tem uma outra que fala do menor. Por que eu ressalto essas instruções normativas? Porque são motivos de pendências, às vezes, nos processos de junta, que aparecem para nós nos julgamentos. Aqui eu não vou falar de todas, mas algumas em especial. O princípio da fé pública, que é a Instrução Normativa 60, tá? Isso nos deu uma certa autonomia, porque hoje só advogados e contadores é que têm a fé pública. Tá? Então, parte-se de um pressuposto de que o que a gente coloca nas nossas declarações de veracidade, lá dentro dos processos, tem peso, tem valor. O contador que assinou. Então, isso está nomeado nessa Instrução Normativa 60, e também acho interessante os colegas darem uma olhada. Tá? A própria Instrução Normativa 62 do Registro Automático também é uma instrução normativa bem abrangente, ela tem 4 anexos, tá? Que prevê toda a regulamentação lá do registro automático. Então, colegas, assim, para quem quer entender o porquê que, por favor. Uhum. 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 Sim. 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 Não, nós temos fé pública. Nós temos fé pública. Isso é fé pública. Se você diz que está assinando dizendo que é verídico o que está naquele documento. Isso. Sim. 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 É um laudo pericial. É um pouquinho diferente, mas é que aqui eu estou falando de documento, né? Porque o laudo pericial ele tem uma pequena diferença. Ele faz prova para o juiz. Ele é um pouquinho diferente. Ele, além de ter a fé pública do perito, ele até estou deslocando um pouquinho do assunto, mas além de ter a fé pública do perito, ele faz prova para o judiciário. Né? Tem uma outra categoria, um pouquinho, é um avanço, né? Vamos dizer assim. Temos a Instrução Normativa 63, mas voltando, que é a instrução que fala da sociedade limitada unipessoal. Tá? Essa instrução, sim, também é um modelo muito novo, que já está sendo feito registro lá na junta comercial desse tipo de sociedade limitada, que nada mais é que um sócio com um único sócio dentro da limitada. Tá? Por mais que o Código Civil ainda não esteja, né, adaptado ainda, mas já é permitido na sociedade empresária esse tipo de jurídico. Isso já é um avanço da MP também, da 881, da liberdade econômica. Tá? E temos alguns, que é a última instrução normativa, que é a 66, tá? Que é os procedimentos de filiais. Isso cabe uma menção bem importante, porque mudou isso agora, dia 14, que entrou em vigor essa instrução normativa, onde o registro de filiais, tanto de baixa quanto de abertura, será somente feito na matriz. Tá? Aquele procedimento que se fazia antes, registra na matriz, depois leva para a filial, ele acabou. O registro todo da filial, agora, tanto de baixa quanto de abertura, sempre na matriz.
Tá? Então, isso também é um avanço desse sistema, porque isso demanda um trabalho de integração dos sistemas da junta comercial, já num trabalho bem grande que a gente anda fazendo lá, para que esse cadastro seja cada vez mais unificado. Acho que esse é o propósito da Rede Simples e também o propósito da própria junta comercial em si, como instituição, que se unifique os cadastros e que evite todas essas dificuldades que às vezes acontecem devido a vários cadastros em muitos lugares. Tá? Ainda temos, tá, algumas instruções normativas, a 67, que fala da instrução das SAs, tá, que mexe um pouco na questão das publicações, tá, de sociedade anônima. Tá? Então, essa também é uma instrução importante para quem trabalha com aqueles processos de atas de SA, que publica demonstrações contábeis em jornal. É interessante verificar essa resolução. Tá? Temos algumas resoluções que têm a ver com... Então, eu coloquei ali, são 15 ienes no ano de 2019. Tá? Temos algumas resoluções, uma resolução do comitê gestor do Simples, que fala a respeito da definição da atividade de baixo risco. Tá? Nós não temos ainda todos os municípios regulamentando a questão da atividade de baixo risco. Tá? Temos hoje 257 municípios dentro da Rede Simples, mas nem todos estão ainda regulamentados com a atividade de baixo risco. Porto Alegre ainda não está. Tá? Então, isso vai ser um avanço também, porque isso interfere lá no procedimento de licenciamento do processo, quando a gente pede viabilidade. Muitas vezes, os colegas me colocam que a viabilidade demora mais que o registro. Agora, o registro digital. Por quê? Por causa desse procedimento. Na questão da Rede Simples, nós temos ainda municípios que não atualizaram ainda o seu plano diretor, tá? Ou seja, endereços na Receita Federal que diferem com o endereço do registro, do cadastro, que difere número, difere nome, difere CEP. Tá? Isso acontece, então, esses diversos cadastros, ao longo do tempo, vieram nos prejudicando em relação às integrações. Então, agora nós paramos e tivemos que, vamos trabalhar para uniformizar todos os cadastros. Então, nós temos que, alguns municípios já estão trabalhando, alguns prefeitos, isso eu falo, os que eu tenho conhecimento, que é Gravataí, o município de Gravataí, e agora, há pouco tempo, Farroupilha também, já estão implementando a lei da liberdade econômica muito forte, então, trabalhando dentro das suas câmaras de vereadores para unificar os planos diretores e aí poder, né, colocar todo esse processo para dentro da Rede Simples e aí poder ter um cadastro mais ágil com as informações unificadas. Tá? Temos uns ofícios ofícios circulares do DREI, tá? Algumas determinações que falam sobre sociedade anônima, sobre esse novo tipo que é a empresa simples de crédito. Tá? Então, todas essas mudanças aí, para quem gosta de boa literatura empresarial, é interessante verificar todas as instruções normativas, mas eu recomendo algumas que são as instruções que efetivamente fazem a gente ter mais propriedade para efetuar o julgamento lá dentro do plenário da Junta. Tá? Ainda temos mais alguns ofícios, tá? E algumas resoluções de plenário nossa lá, que é a resolução que tira a prova de identidade nos arquivamentos. Tá? Essa resolução, e bem como, né, com o advento da certificação digital, nós deixamos de tirar também o reconhecimento por autenticidade. Tá? O certificado digital, ele nos trouxe uma segurança em termos de nós não precisarmos mais ficarmos nos deparando e conferindo assinatura nos processos, porque nós tínhamos problemas de falsificação. Vocês imaginam o que eram, daqui a pouco, ter que chamar uma perícia para fazer a polícia ter que se envolver com um perito para verificar se a assinatura é daquela pessoa ou não. Né? Porque nós somos os vogais, mas nós não temos aptidão para dizer que a assinatura está correta, é aquela assinatura, mesmo você tendo o documento. Hoje em dia, dependendo da assinatura da pessoa que fazia antigamente, ela desenhava a assinatura
igual o documento de identidade. Então, muitas vezes, tinha que se fazer até solicitar perícia técnica. E é uma situação que eu digo, e eu gosto de dizer para os colegas, o contrato ele é muito bom quando não tem litígio. O momento que ele tem um litígio, aí começam os problemas. Né? Enquanto está tudo bem, enquanto os sócios estão em harmonia, está tudo ótimo, o contrato nem é um grande problema. Mas, quando vira algum litígio, daqui a pouco, a junta comercial, nós lá, os julgadores, acabamos sendo... As pessoas acabam utilizando a junta para querer resolver os seus problemas, entre aspas, que, às vezes, é um problema da esfera civil. Né? Sejamos bem claros que não é o órgão de registro que tem que estar emitindo ali parecer ou dando alguma opinião a respeito do litígio. Tá? Então, às vezes, acontece esse tipo de situação. Tá? Então, eu volto a ressaltar, tá, que a presunção da boa-fé do empresário. É esse novo ciclo, agora, de 2019, nós estamos isso, presumindo sempre que a boa-fé das pessoas, até que prove-se ao contrário. Tá? Aí tá os links da legislação e das resoluções de plenário, para quem conhece o site da Junta, isso está lá, no nosso site, né, para ser seguidamente atualizado lá pelo nosso corpo técnico. Tá? Aqui está o cenário atual da composição. O presidente não se livrou, mas eu vou falar nele, está aqui a nossa diretoria. Tá, o nosso presidente está aqui, é um privilégio para mim até receber o presidente nessa apresentação, mas nosso presidente Flávio Córdova, até botei os contatos dele aqui, porque tem coisas que é o presidente que resolve. Né? Mas o contato está público, está lá no site da Junta Comercial, ele não vai ficar nem zangado comigo. Né? Mas está o contato de todos lá na Junta Comercial, então, assim, não tem mais porta fechada, aquela história de ninguém consegue falar com ninguém, todos falam com todo mundo. Tá? Então, está aqui os contatos com telefone, com e-mail. Tá? Nós temos algumas notícias lá que eu coloquei aqui, que está no site da nossa junta, tá? Que é a formalização, talvez a notícia mais dos últimos tempos, que me perguntam, a formalização de matriz e filial, está lá o procedimento passo a passo, como é que faz a questão da matriz, das filiais. Então, eu peço que os colegas atendem. Aqui tem uma outra notícia falando que nós chegamos a 54% dos municípios gaúchos com a rede simples. Então, isso é um avanço muito grande. Né? Nós estávamos, até pouco tempo atrás, com 150 municípios. Hoje nós avançamos para 200, mas ainda falta um bom pedaço, né? Porque são 400 e poucos municípios, ainda temos muito que avançar ainda nessa questão da rede simples. Depois eu vou falar um pouquinho de rede simples para os colegas entenderem o que isso significa, tá? Em relação a avanço e agilidade nos processos. Porque a gente não pode pensar só em processo para atender o nosso cliente. Nós temos que pensar em processo também para que não haja acúmulo lá dentro do órgão regulador e para que ele produza o efeito logo, na questão de julgamento. Quando é facilitado o julgamento para nós dos processos, eles tendem a acontecer, a andarem. Tá? Então, eu vou depois explicar mais para frente como isso funciona com fluxo mesmo, para que os colegas entendam. Tá? E agora ficou mais fácil baixar uma empresa. Né? Me parece que até as custas de baixa também foram eliminadas, né? Nas últimas notícias. Então, agora também está mais fácil baixar, né? O que também é um avanço e também vem com a lei da liberdade econômica. Tá, colegas? Então, aí está aqui nós temos os nossos manuais, que está lá dentro do site da Junta, que são constantemente atualizados. Eu consulto os manuais para efeito de julgamento, eu digo assim, às vezes tem que se correr atrás do manual da legislação. O manual tem que correr atrás da legislação, porque vem uma instrução do DREI, modifica-se o manual. Mas eu tenho um manual manual de todas as situações lá de alteração de empresa. Esses manuais são bem importantes para quem trabalha com essa parte societária. Tá?
tem algumas informações, é importante dizer que é bom utilizar os nossos canais da Junta, a gente faz questão que utilize tanto o Fale Conosco quanto o pedido de informações. Tá? Isso nos dá lá alguns parâmetros de trabalho, né? E nossa própria diretoria lá utiliza esses parâmetros para fins de direcionar o trabalho. Então, o secretário-geral costuma dizer que o Fale Conosco tem uma parte dele que cai direto com ele lá. Tá? Que é ele que avalia o Fale Conosco, não é tanto a ouvidoria. Então, eu recomendo, às vezes, quando algum processo está com alguma dificuldade em termos de prazo, que use o Fale Conosco, vamos utilizar o canal, que esse canal é importante para nós. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho dos tipos de processos que a gente aprecia lá dentro do plenário. Tá? As certidões hoje já estão saindo de forma automática, né? As certidões já saem hoje num prazo muito rápido, até às vezes dentro do mesmo próprio dia já saem as certidões, né, dos processos. Tá? Temos os processos singulares, que é esses 3 tipos empresariais, aí, o empresário individual, a EIRELI e a LTDA. Tá? Esses processos são apreciados pela área técnica da Junta Comercial. Tá? A área técnica da Junta Comercial deve estar em torno de 25 a 27 analistas hoje, sem contar os do interior, tá? Que trabalham especificamente apreciando esses processos e nos dando suporte no colégio para os processos colegiados. Tá? Nós, a partir de agosto de 2019, passamos a analisar também, para ajudar o Colégio de Advogados, passou a analisar as constituições e os distratos das limitadas, das EIRELIs e das empresas individuais. Porque nós ainda tínhamos um pouco de processo atrasados lá nesse período, e nós passamos a ajudar também a análise técnica para que o processo andasse mais com vigor. E hoje nós não temos processos atrasados assim. O que é atrasado? As pessoas me perguntam. Processos que não tiveram pendência fora dos 7 dias. Isso é processo atrasado. Se ele não obteve uma resposta nos 7 dias, sem ser pendência. Tá? Porque os colegas, às vezes, me confundem e me perguntam, mas eu tenho um processo lá desde setembro. Tá, mas já teve 3, 4 pendências. Tá? Então, quando a gente tem uma pendência no processo, o prazo de 7 dias legais, 7 dias úteis, volta a contar de novo a partir da pendência, porque o processo vai para a reanálise. Né? Às vezes, até pela mesma própria área técnica, que reanalisa o processo. Né? O que também, para nós, e o nosso presidente sabe disso, representa uma dificuldade, porque isso representa hoje 48% dos processos que são analisados na Junta Comercial. Ou seja, de cada 2 processos, 1 entra com pendência. E eu vou elencar depois algumas pendências, para os colegas saberem, que são pendências que é simples leitura das instruções normativas ou dos manuais. Tá? Não tem, assim, claro, existem procedimentos e procedimentos. Uma transformação, uma cisão, uma incorporação, um processo de cooperativa, são processos que a gente sabe que são processos de natureza mais complexa, que realmente demandam um estudo lá, porque são processos que, às vezes, entram compartilhados, 2 processos ao mesmo tempo, né, tramitando ao mesmo tempo, na mesma situação. Então, esses processos a gente entende que são processos que são mais, vamos dizer assim, que demandam mais critério e mais análise. Mas alguns processos nossos, eles chegam a estar assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Chega a estar todo elencado como é que ele tem que ser. E, mesmo assim, nós apresentamos problemas que eu vou mostrar mais para frente. Tá? Nós, do colégio, do Colégio de Vogais, das turmas lá, das 7 turmas, que cada uma tem 3 vogais hoje que despacham, nós cuidamos das atas. Nossa responsabilidade é julgar as atas de sociedade limitada e de sociedade anônima. Tá? Essa é a nossa responsabilidade lá do colégio, o que é um trabalho bem grande, porque nós julgamos
todas essas atas de limitada e de sociedade anônima de todo o Rio Grande do Sul. Então, com todas as peculiaridades que esse trabalho tem. Tá? Ainda a junta arquiva os leiloeiros. Os leiloeiros também são objeto do nosso arquivamento lá na junta. Né? Temos as cooperativas, que também são objeto, e temos os livros contábeis. Tá? Que ainda, falando para os nossos colegas contadores, existe uma lei federal dizendo que o arquivamento não seria necessário com a entrega do SPED, mas nós não temos instrução do DREI ainda relativa a isso. Então, é necessário o arquivamento dos livros contábeis naquele padrão da 64, lá da Lei das Sociedades Anônimas, no registro empresarial. Tá? Porque lá existe uma formalidade naquele arquivamento, que o SPED, lá, o nosso arquivo, nossa entrega eletrônica, talvez ainda não tenha chegado naquela formalidade, porque ele é de caráter fiscal, a entrega do EFD, do ECF. Tá? Ainda não tem, por mais que nós tenhamos lei federal. Então, ainda tem, o DREI ainda não regulamentou essa situação. Nós já temos alguns contatos aí via CRC, com a Receita Federal, até com o próprio órgão do DREI lá, para que, né, haja talvez uma conformidade do relatório fiscal para o relatório que sirva de parâmetro para registro, mas ainda não tem nada a respeito, não houve nenhuma evolução ainda a respeito disso. Tá? Pendências. Essa é a parte, talvez, que eu vou me depender um pouquinho aqui com os senhores, porque é o que a gente vê no dia a dia lá da junta, colegas. Uso de procuração para assinatura. Isso nos causa uma série de problemas. Tá? Eu sou cético em falar em procuração. É possível utilizar a procuração? É. Pode-se utilizar. Tem modelo no nosso site de utilização da procuração? Tem. Mas nós temos problemas, às vezes, de qualificação naquela procuração, às vezes, de poderes naquela procuração, e nós não vamos esquecer que procuração é responsabilidade civil. Tá? Então, nós já tivemos alguns casos lá no colégio, lá nos julgamentos das sessões plenárias, que nós já julgamos poderes de procuração. Tá? O que é uma situação... Volto a dizer, a procuração é muito boa quando está tudo bem. Quando está no litígio, vira uma situação complexa, porque daí vira a procuração, aí o instrumento de procuração vira motivo para nós fazermos julgamentos. Tem lá aquele poder mesmo que está lá no objeto da procuração. Isso realmente impacta na assinatura do contrato. Então, entra num campo da subjetividade assim, gigantesco a procuração. E daqui a pouco se utiliza a procuração para economizar R$160 ou R$170 lá do certificado digital. Né? Então, a gente tem que avaliar muito bem, ou pelo menos assim, se o contador vai assinar pelos dois com o seu certificado digital, que pelo menos cobre muito bem por isso. Porque ele não está cobrando só para assinar, ele está cobrando para obter a responsabilidade civil do ato que o cliente está fazendo. Tá? Eu coloco isso, todos os seminários que a gente tem ido para o interior, eu tenho colocado essa situação, porque aparece essa situação lá nos nossos julgados, lá, das procurações estarem incompletas, mesmo tendo um modelo lá no site da junta de como é que tem que ser feita a procuração. Tem o formulário com modelo. Mas talvez hoje, eu me informei lá, 24% a 25% dos problemas dos nossos processos de pendência são as procurações. Então, eu alerto para que, se puder evitar de utilizar a procuração, evite. Tá? Uma coisa é utilizar uma procuração para uma baixa de extrato, que vai baixar a empresa lá uma vez e não vai. Isso é uma situação. Agora, para alteração, muitas vezes,
na própria Constituição, o profissional da contabilidade já anda assinando pelos 2 sócios. Aí, os colegas que cobrem, bem cobrado, para assumir essa responsabilidade. Tá? Outra coisa que também nos preocupa, lá, que aí tem a ver, nós aqui do Conselho, é o uso do certificado A1. Por quê? Foi uma demanda dos usuários. Nós queremos utilizar o certificado A1, porque o certificado A1 é mais barato em relação ao certificado A3, que realmente ele é. Tá? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, o certificado A3 ele tem um padrão de segurança muito maior. Tá? Que todos os acessos ao certificado A3 tem que colocar a senha PIN no certificado para poder assinar. O certificado A1 não. Podemos instalar em 50 máquinas e a pessoa pode sair alterando a empresa lá com o certificado A1. Então, quem é que tem que se preocupar agora com a utilização desse certificado? Nós. Os usuários querem utilizar porque ele é mais barato? Ok. Mas a preocupação é nossa da utilização desse certificado, tendo em vista a possibilidade de ser utilizado de forma que a gente, às vezes, até nem saiba o que está acontecendo. E ele serve para alterar a empresa. Tá? Então, ele pode assinar normalmente com ele. Então, eu também faço esse alerta. Tá? Alguns processos específicos que daí demandam a atenção, tá? Que um dos exemplos são os processos de incorporação, tá? Que os documentos desse tipo de processo, que transformação também é assim, tem que estar nos 2 atos, tá? Porque são atos linkados. Então, os documentos têm que estar nos 2 atos. Isso é uma observação que dá, porque às vezes aparece assim, na incorporada aparece todos os documentos, com laudo, com apreciação do capital. E na outra parte não aparece nenhum. Tá? E muitas vezes, utilizem ali, colegas, aquele campo que fala assim, mensagem ao analista. Ali quem lê é o analista mesmo, é eu que estou lá analisando o processo, eu leio o que está escrito lá. Se a pessoa disser para mim assim, não tem que analisar com nenhum outro processo isso aqui, eu analiso o processo que está ali na minha frente. Tá? Nesses casos. Então, vamos atentar para isso, colegas, porque assim, coloque lá a mensagem, não custa, bota uma frasezinha lá dizendo, o processo tal tem que ser analisado com outro processo. Porque às vezes assim também a gente auxilia na diminuição das pendências. Tá? Isso também e acelera os processos. Tá? Outra situação, excessiva repetição de análises com exigências. Tá? A gente entende que muitas vezes fica complicado de entender o que a análise técnica quer dizer, né? Mas esse é um trabalho que a gente está fazendo lá, o presidente Costa sabe muito bem disso, de treinamento, para que a gente consiga ser o mais claro possível. Né? Muitas vezes eu, pelo menos, com alguns colegas, eu chego a falar, está acontecendo isso no processo. Tá? Mas, assim, a gente entende que às vezes é difícil entender o que o analista quis dizer. Tá? Mas vamos cuidar. Quando o analista coloca sob pena de indeferimento, é sob pena de indeferimento mesmo. Geralmente após a 3ª pendência. Tá? Nós do colégio, presidente, estamos sendo um pouquinho mais compreensivos. Tá? Nossa, a gente não entende o que a pessoa quis dizer lá quando retorna a pendência, a gente dá mais uma chance, mas senão, na 3ª, geralmente é indeferido. E aí tem que se pagar todas as taxas de novo, instrumentar todo o processo de novo, daqui a pouco por uma pendência muito simples. Que faltava lá, utilize os canais do Fale Conosco, se não der, né, procure lá o pessoal da Junta Comercial para daqui a pouco evitar um indeferimento. Tá? Eu coloco essa frase aqui, porque esse caso já me aconteceu esses dias. Referência no KNAI e no objeto social. O que diz a instrução do DREI? É permitido utilizar a referência, o escrito do KNAI lá no objeto social. Mas colegas, vamos levar em consideração uma situação. Tem certos KNAIs que não dá para utilizar aquela descrição lá que está no objeto social da empresa. Por exemplo, tem um KNAI que diz o seguinte, outras atividades não especificadas anteriormente. Isso é objeto social? Isso não é objeto social de empresa.
Então, o objeto social, ele tem que dizer, conforme a instrução normativa 36, tá? Ele tem que dizer claramente o que a empresa faz, mesmo tendo a indicação do número do CNAE. Porque tem CNAEs que não fica adequado com o objeto social. Uma coisa é utilizar um CNAE dizendo assim, comércio varejista de livros. Isso é um CNAE claro. Mas, neste outro caso, não. Os outros especificados anteriormente, não. Mesmo que a gente faça atividade X e coloque os outros especificados não anteriormente lá no CNAE. Pode-se colocar agora no contrato a referência do código do CNAE no contrato. Mas nós também colocamos em pendência, muitas vezes por causa disso, porque nós não entendemos qual é o objeto social. O que a empresa faz? E aí a pessoa responde, mas está lá, está colocado no objeto assim. Está escrito no código do CNAE, mas o código do CNAE não é objeto. Ele é indicado ao objeto, mas ele não é o objeto da empresa. Então, também peço que os colegas observem esse fato. Alguns dados, esse sistema nosso aqui, ele é vinculado com Minas Gerais. Tá? É lá que é o servidor do sistema, lá é que eles que são os proprietários do programa, lá, eles que criaram o programa, hoje que a gente utiliza o registro mercantil. Tá? Então, nós temos muitos chamados de melhoria lá, dentro do sistema de Minas, tá? Mas, pelo que o pessoal me informou aqui da informática da junta, temos uma média de 800 processos dias, tá? E prazo legal de 7 dias úteis para a resposta da primeira entrada. Pendência conta mais 7 dias úteis, tá? Para o processo aí estar fora do prazo. Desconsiderando aqueles processos que são processos especiais, que eu chamo de incorporação, que são outros tipos de processos, que aí demandam uma análise maior. Tá, colegas? E eu recomendo sempre, processos fora do prazo, incomode o nosso secretário-geral lá, Vicente vai adorar, tá? Utilize a ferramenta Fale Conosco, tá? Que é o melhor jeito de nós mapearmos, sabermos o que está acontecendo com os processos. Não fiquem muito bravos, eu costumo dizer, vamos tratar com carinho todos lá, porque aí as coisas, né, tendem a funcionar bem. Né? Às vezes, os contadores que chegam muito bravos, nos colegas que ficam muito bravos, de calma. Né? A gente é da turma do deixa disso, calma, e que as coisas vão indo, mas hoje eu considero assim, que muitos dos processos nós não temos assim, grandes atrasos do que estava antes. Né? Então, assim, e muitas coisas estão andando muito rápido. Tá? Então, colegas, assim, está se ajeitando com todas essas mudanças de legislação, que ainda nós temos mais vindo pela frente. Né? Nós estamos tentando prestar um bom serviço lá. Eu, pelo menos, falo da minha parte, eu acredito que os analistas também, mas da análise de processos nós trabalhamos lá para que não fique, às vezes, até remoto, porque esse também é uma vantagem. Quem lembra da junta comercial vamos falar o quê? Uns 2, 3 anos atrás, né? Lembra que tinha aquele monte de processo físico, e aí os vogais só poderiam despachar lá e julgar os processos quando iam lá. Né? Ia lá com o famoso carimbo aquele. Isso é mais para quem é mais saudosista, né? A junta comercial tinha máquina de escrever. Agora eu vou falar um pouquinho de saudosismo. Né? Não que não seja assim, né, quem tem saudade daquele tempo ali. A gente acredita que a sede da junta comercial nos remete a isso. Né? O Palácio do Comércio, tinha aquela máquina de escrever, a capa era comprada lá no servidor lá que vendia da associação, e nós batia a capa à máquina. Né? Muitos escritórios tinham a famosa máquina elétrica lá para fazer aqueles formulários. Então, tudo isso. Hoje a gente despacha o nosso processo de casa, via remoto, para também dar uma certa agilidade. E assim, falando também um pouco de saudosismo, quem entra no nosso arquivo da junta comercial lembra disso, bem forte, por mais que nós tenhamos hoje todo o arquivo digitalizado, que é uma vitória aí, mas quem entra hoje lá no nosso arquivo vê o que é uma história bem grande, assim, e tudo que é papel que possa imaginar. Assim. Então, eu
eu vou te dizer o seguinte, eu acho que é um outro tempo, colegas, é um outro tempo de registro empresarial, onde a gente tem um registro dinâmico. Para nós que julgamos, ficou muito melhor. Trabalhar de casa, muitas vezes, vai lá nas sessões plenárias, a gente trabalha também lá nas turmas, mas a gente tem muito tempo também para discussão, para poder evoluir em termos de novas ideias, de não só ficar preocupado com o julgamento de tantos processos. Eu acho que também a gente tem que poder ter uma possibilidade, já que nós somos a sociedade organizada, que tem, nós, os contadores, também somos um dos maiores públicos que lida com os processos dentro da junta, de também poder sugerir melhorias, poder sugerir avanço, poder colaborar com esses processos todos de treinamento, de capacitação. Então, eu acho que isso é algo bem significativo para nós e dá um outro norte nessa evolução do registro mercantil. Tá? Eu vou falar um pouquinho de rede simples, para quem não sabe o que é. Rede simples é todo aquele primeiro passo lá do registro, tá? Do registro mercantil, é toda aquela primeira parte, onde a gente faz viabilidade, faz DBE, faz FCN, e aí depois é que vira o ato lá registrado para se levar a registro na junta comercial. Agora os colegas vão entender, e os que estão nos assistindo também, o porquê que a gente fala tanto de tem que entrar para a rede simples, tem que estar nesse procedimento, os municípios, principalmente. Tá? Esse é o projeto. Tá? Esse projeto começou em 2014. Tá? Esse material aqui é da junta comercial, então eu só meio que repliquei para mim aqui com algumas coisas. Qual era o objetivo na época, e ainda até hoje? Simplificar e desburocratizar o processo de registro e o licenciamento de empresas. Tá? E integrar os órgãos de âmbito da União, estados e municípios. Esse é o objetivo principal da Rede Simples. Tá? Ainda estamos em muitos avanços, em avançar muito com esse projeto. Então, o CRC e nós, todos que estamos envolvidos com a questão de junta comercial, a gente está levando informação e queremos que cada vez mais os municípios entrem na Rede Simples. Quem são os atores fundamentais da Rede Simples? Está aí Receita Federal, com a inscrição federal, com o próprio CNPJ. A Junta Comercial, que é quem coordena todo esse procedimento e é responsável pelo sistema integrador da rede. O SEBRAE, porque é um sistema, eles também fazem parte desse pool. Os bombeiros com licenciamento simplificado, aqui tem um caso à parte. Bombeiros, a gente sabe que licenciamento simplificado é algo que nós temos muito que avançar ainda, porque nem em todos os lugares nós temos ainda a definição do que é baixo risco, do que é alto risco e do que é médio risco. Tá? Então, aqui nós temos que avançar muito para que o sistema tenha, talvez, a excelência do que é proposto o projeto. Tá? O VISA, o próprio licenciamento simplificado. Tá? O meio ambiente também entra. O Cefaz, com a inscrição estadual, hoje nós não temos isso de forma... Já foi melhor essa integração, mas a tendência é que volte a melhorar de novo. Nós temos algumas dificuldades aí. Por exemplo, vai lá se alterar o endereço. Antigamente se fazia de forma automática, agora tem que levar o documento da junta, ainda está um pouco assim, né? Fica um pouco travado ainda a questão de inscrição estadual, e as prefeituras com a inscrição municipal e com os alvarás de funcionamento. Tá? Que aqui em Porto Alegre, eu posso falar, e quem conhece, né? As pessoas que conhecem aqui o licenciamento em Porto Alegre, ainda nós também temos alguma questão de dificuldade de determinar o que é médio risco, o que é baixo risco, o que é alto risco. Né? Mas, pelo menos, temos o alvará na hora, que não se volte, como era antigamente, que se levava lá 7, 10, 15 dias para ter um alvará, às vezes até muito mais, né, dependendo da atividade. Hoje, o nosso alvará, pelo menos, se leva a documentação toda, sai na hora. Então, isso, e muitos municípios são assim. Né, algumas prefeituras estão muito avançadas nesse processo de licenciamento, porque isso fomenta a atividade econômica lá no município. Né, todas essas licenças, a gente sabe todo o trabalho que o profissional tem, que nós temos para, às vezes, ter que bater em órgão, repartição para obter licenciamento. Então, está aí o embasamento legal para quem gosta de legislação.
Tá? Todo o embasamento legal que cria a Rede Sim, que institui o Estatuto da Pequena e Média Empresa, que institui a gestão da Rede Simples e o Comitê Estadual da Rede Sim. Tá o embasamento legal. Quem quer ler bastante legislação, registro empresarial, nunca falta, ninguém morre de tédio com o registro empresarial. Tá? Tem bastante coisa para ler, então é bacana. Tá? Então, aí está a Rede Sim. Tá? Alguns passos a gente já andou, né? Que é a digitalização do acervo do registro mercantil. Nós temos hoje todo o nosso acervo digitalizado. Tá? Podemos consultar o nosso sistema lá do registro digital. É um sistema assim, que eu tiro o chapéu, porque todos os documentos de registro das empresas estão dentro daquele sistema, podendo ser consultados. Então, é algo assim, e organizado, classificado, busca-se por CNPJ, busca-se por protocolo, busca-se por data, busca-se por nome, busca-se... Então, assim, é um sistema muito organizado, tá? Conforme ele tem 18 milhões de imagens dentro do sistema. Então, imaginem isso, todo um andar, talvez, lá, tudo digitalizado. Tá? Ainda estamos trabalhando na integração com os municípios do Rio Grande do Sul, conforme a última notícia, 257 municípios aderindo, tá? Integração com Porto Alegre e integração com os demais municípios. Tá? E ainda também evoluindo nesse sistema a integração com os órgãos estaduais, Fazenda, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. Tá? O que eu posso dizer para os colegas? Processo contínuo. Toda essa cadeia tem que funcionar para que se fique ágil o licenciamento e, consequentemente, o registro. Tá? Aqui estão as premissas do registro de empresa, tá? Que é a circulação de informações, o grau de risco como referência para o Estado, a relação horizontal entre os envolvidos, porque antes, como é que se diz? Era a relação vertical. O que acontece? Eu saio de um órgão e vou para outro, com aqueles documentos. Então, a ideia hoje é que se trabalhe todos eles na mesma linha e que, quando eu saia lá da rede com o processo aprovado, saia todos os documentos juntos. Inclusive, já está previsto no nosso portal de serviço lá que os licenciamentos comecem a sair pelo portal. Já está lá previsto lá. Agora, apenas os municípios, nem todos ainda aderiram a essa Rede Simples. Né? Informações prévias disponíveis ao empresário e redução da burocracia e das questões desproporcionais. Por exemplo, eu vou falar de um exemplo que é desproporcional. Se nós temos o processo de viabilidade aprovado, lá no início do processo aqui em Porto Alegre, tinha-se isso. Para que nós vamos pedir informativo no órgão? Até um tempo atrás, se fazia os dois procedimentos. Né? E agora foi abolido aí, se levar a viabilidade. Mesmo assim, existe essa comunicação lá dentro da Secretaria Municipal, mas mesmo assim tem que se levar a informação para que a gente possa consultar o boletim que já foi retirado antes, para fazer aquela viabilidade anterior que aprovou. Então, nós ainda temos a cultura da conferência do papel. Tá? É aquele número mesmo que está me fornecendo, é o que está lá na viabilidade mesmo. Então, nós ainda temos que evoluir nesse passo da confiança. Tá? Colegas, como acontece o registro de empresa? Agora eu vou botar um pouco de quadrinho aqui para ficar, em vez de ficar só escrito. Vamos abrir. Primeira fase. Vou abrir tudo aqui, para mostrar como é que era isso tudo aqui. Olha o que é vertical que eu falo para os colegas. Era tudo isso aí. Quem faz registro de empresa lembra disso. Análise do nome na viabilidade, passava pela justiça, preenche o cadastro do sistema, documento CNPJ, contrato social, RG e CPF de sócio, depois ia para o Cefaz, preenchia cadastro próprio do Cefaz, depois ia para a prefeitura, preenche cadastro próprio da prefeitura, e quando ia para a segunda fase, Corpo de Bombeiro, preenche contrato preenche cadastro do Corpo de Bombeiros, mais contrato CNPJ, RG. Alvará sanitário, a mesma coisa, meio ambiente, a mesma coisa, e SMIC, a mesma coisa.
Passava se tirava quantas cópias de papel naquela época? 3, 4 vias de contrato, e saía para órgão, assim. Né? Qual era o prazo que se dava para cliente, para abertura de empresa? 30 dias. Para completar todo esse ciclo aqui. Às vezes até mais, dependendo da atividade. Né? Se tinha uma atividade ambiental, oremos. Né? Se ficasse, vou pedir licenciamento ambiental. Aí, agora está bacana o licenciamento ambiental, pode mandar por e-mail. Né? Antigamente, tinha que ir lá na vigilância sanitária, pedir lá, entrar com os documentos e solicitar que um dia viesse a vistoria, né, para fazer o licenciamento. Então, isso é umas coisas que a gente ainda precisa evoluir. E o que acontece com isso lá? O nosso contador lá percorre vários órgãos, a informação é descentralizada, cadastro em diversas esferas, duplicidade de exigência. Dor de cabeça e estresse, todo mundo furioso com o órgão. Moral da história, inconformidade. Ou aquela palavra ali, informalidade. Fica muito difícil de abrir empresa, então não quero mais saber disso. Eu já tive alguns clientes que fizeram isso. Está muito complicado esse negócio aí, vou. A ideia de agora. Opa, Evandro, acho que tem que voltar para mim uma ali. A FIA acabou entrando, acabei dando dois cliques. Vamos voltar ali, que agora vamos mostrar o que é a rede simples. Aí mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Abre ele todo para mim, que vai ficar melhor. Tá? Isso é o que eu falo de atividades horizontais. Tá? Tudo funcionando no mesmo momento. Tá? Essa é a ideia de todo o projeto Rede Simples. Que todos os licenciamentos saiam no ato da forma da legalização da empresa. Tá? Que nós possamos ter todas essas operações, né? Até o projeto até é mais ambicioso. Com a lei da liberdade econômica, tende-se a acabar com um pouco dessas coisas todas aqui. As atividades de baixo risco lá, quem leu a lei da liberdade econômica, é previsto até que se termine com o alvará, até, com a obrigatoriedade do alvará. Está lá no projeto, está lá na lei. Agora cabe os municípios regulamentarem isso. Eu tenho informação de 2 a 3 municípios que já regulamentaram a lei da liberdade econômica. Então, ainda tem um longo caminho para se seguir aí. Porto Alegre ainda não regulamentou, para os colegas que querem saber. Tá? Então, ainda tem um longo caminho para ser seguido para que tudo isso possa sair lá dentro do nosso processo da Rede Simples, o que vai melhorar bastante. Então, qual é os benefícios? Vamos falar. Fim da duplicidade de exigência, tá? Entrada única de dados, evita a informalidade, redução de custo, incremento da arrecadação, eu não posso falar que isso é benefício para o Estado, aumento do controle dos órgãos de fiscalização, e quem circula a informação não é mais o empresário. A informação fica correta dentro dos cadastros. Tá? Para o usuário, qual é a vantagem? Informações prévias ao empresário de forma centralizada, tudo lá dentro do portal da Rede Simples. Extinção da duplicidade de exigências, entrada única de dados, entrada única de documentos, redução de tempo de registro de empresa, redução da burocracia, e quem circula a informação também não é o empresário. Tá? Então, colegas, eu peço assim, divulguem essa mensagem, tá? Que nós precisamos da nossa Rede Simples cada vez mais funcionando com todos esses órgãos integrados. Tá? Então, está aí o status do projeto, os órgãos estaduais, Secretaria da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente já estão no propósito de estarem na Rede Simples. Não são mais 174 prefeituras, está um pouquinho desatualizado, são 57 prefeituras que já estão no projeto, 84 das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul, 14º lugar no ranking nacional da Rede Simples, então estamos para trás ainda, em termos de integração. E a Junta Digital, o lançamento está aqui, essa é a data, 19/4/2017. Então, não faz tanto tempo assim que foi lançado esse projeto da Junta Digital.
Tá? E aí temos destaque para o município de Farroupilha, que em muitos casos leva 2 dias para fazer o registro, por estar com tudo integrado. Tá? Então, temos muito que avançar ainda. Essa é a estratégia para 2019, que já alcançamos, acho que não chegamos a 100 prefeituras, mas chegou nesse número de 257. A meta era alcançar 100 prefeituras, beneficiar mais de 90% das micro e pequenas empresas, aperfeiçoar a integração dos órgãos estaduais com a emissão de alvará pelo integrador. Tá? Isso em alguns lugares ainda não chegou. Aqui, em Porto Alegre, nós não temos. Aperfeiçoar a integração dos municípios, né? Daí dos outros sistemas lá, precisa integrar cadastro do desenvolvimento, com meio ambiente, com licenciamento. Então, também propiciar isso. Automatizar o registro de empresa, aí nós chegamos, né? EIRELI, LTDA, com contrato padrão automatizado. Né? E o monitoramento de prazos do registro, de forma integrada. Também que os órgãos trabalhem, todos eles, de maneira que possam entregar dentro de um prazo adequado. Então, aqui eu vou trazer alguns dados estatísticos, já indo mais para o final da minha apresentação, porque depois eu quero abrir para perguntas, e eu até gostaria de ouvir uma palavrinha do nosso presidente da Junta, que veio prestigiar, pelo menos falar para os nossos colegas aqui. Então, é um prazer para mim, pessoal, e para todos os colegas. Eu vou querer pelo menos uma mensagem dele aqui na nossa educação continuada, porque, né? E vamos falar um pouquinho dos dados. O que precisa hoje para fazer registro digital? Acesso à internet, boa, de preferência, né? E às vezes a internet lá do escritório fica meio assim, e aí o sistema cai. E a culpa é da Junta. E às vezes a internet, nossa. Possuir certificado digital A1 ou A3 para assinaturas dos documentos e saber converter o arquivo em PDF-A. No Word, para quem não sabe, é só selecionar lá opções do PDF e colocar PDF-A no Word, que sai todos os arquivos em Word. Sendo que hoje, se a gente não vai assinar com procuração, o documento que vai lá, que é anexado, é somente o documento de alteração. A capa já vem pronta. É só o documento de alteração. Aí, se vai botar outros documentos, tem que botar declaração de veracidade, porque é documento escaneado. Né? Aí nós usamos a nossa boa-fé de contador, já que nós temos esse, e colocamos lá a veracidade. O contador assina a veracidade dos documentos. Tá? Mas hoje, somente 2 documentos. Né? Não precisa mais colocar FCN, não precisa mais colocar DBE, não precisa mais colocar viabilidade, anexado no processo. Tudo já está lá no nosso sistema, aguardando somente o registro. Então, isso ficou jóia. Vantagem para o cidadão. Isso as pessoas, às vezes, não sabem. O serviço funciona 24 horas por dia. O profissional que perde o sono e quer trabalhar um pouquinho, pode registrar meia-noite, 2 horas, 3 horas, a hora que for. A gente percebe lá na Junta também, isso eu pedi para uma informação lá para o TI da Junta Comercial, que... Sabe quais são os horários de pico do sistema? O presidente acho que talvez não saiba dessa informação. Às 10 da manhã até às 4 da tarde. É o horário de pico do sistema. Que às vezes dá aquelas travadinhas. Então, nós ainda estamos com a cultura lá, antiga lá, de que tem que registrar, colocar o processo na Junta naquele horário. 10 da manhã até às 4 da tarde. Horário do expediente. Não, e agora pode botar qualquer hora. Qualquer hora, 7 dias por semana. Posso julgar processo no domingo? Posso. Né? Sem problema nenhum. Pode-se colocar registro para domingo, também não tem problema. Mobilidade, acesso em qualquer lugar. Antigamente tinha que ir lá levar o processo no balcão. Né? Quem é mais saudosista lembra disso. Né? Agora não, qualquer lugar pode fazer com certificado digital. Maior comodidade, elimina deslocamento e espera de usuário na Junta Comercial. Eu me lembro, há um tempo atrás, que tinha que pedir para alguém pedir a senha, ficar lá sentado, no protocolo, esperando, que quando eu chegar, eu pego a senha dele lá e vou ser atendido. Acabou? Depois eu vou botar umas imagens aqui. Reduz o custo, não se gasta com papel ecologicamente correto, despachante, deslocamento. Tinha gente que era despachante de Junta Comercial, né? Acabamos com essa profissão, não tem mais.
Só fazia despacho, ia lá para ficar sentado lá. Né? Deslocamento, reconhecimento de firma, encadernação de livro. Isso tudo. Só para os... Né? Reduz prazo de registro de empresa. Otimiza o fluxo e padroniza os procedimentos. Está aí o que era antes. Para quem lembra, era tudo isso aí. Ó. Usuários, desloca para o posto da junta, espera no protocolo físico, trânsito interno lá dentro do sistema, análise do DBE, análise do documento, trânsito interno dentro dos setores. Se fosse deferido, ia para a autenticação. Se fosse caísse em exigência, voltava lá para o posto da junta ou lá para o protocolo e começava tudo de novo. Aí, nesse meio tempo. E, quando era aprovado, ia para a autenticação, digitalização e virava via única. Via única que é o documento que se entrega lá no final. Tá? Isso era há um tempinho atrás. Aí. Agora está assim. Faz o protocolo web de casa do escritório, analisa o DBE, analisa o documento, direto já cai a exigência, se cai a exigência já disponibiliza na internet lá para a pessoa responder, e se é deferido, autentica direto. Então, tem uma diminuição aqui, legal de tempo, de mobilidade de documento. Como é que era? Nós fizemos muito parte dessa fila aqui, ó, na Junta em Porto Alegre. Né? Daqui a pouco pode ser que eu encontre alguém conhecido aqui. Né? Está ali, sentado ali. Pode ser que eu encontre alguém conhecido ali. Agora está assim, né, presidente? Tem um menininho atendendo lá no protocolo lá, né? E não temos mais, as cadeiras lá estão lá pegando pó lá dentro da junta comercial. Aquele baita daquele saguão bonito do Palácio do Comércio está lá. Né? As meninas vão lá, atende um lá, mas... Ainda tem algumas coisas que são protocoladas físicas. Ainda. Por exemplo, alguma situação que o sócio faleceu. Já está se podendo colocar o inventário lá dentro do processo. Inclusive, isso é uma das coisas que está na instrução normativa, que agora não vai sair mais no que vai para o usuário final, não vai sair mais os rolos formal de partilha, essas coisas de inventário. Tá? Isso vai ser desclicado. A gente precisa desses documentos para fazer o julgamento, a análise, principalmente quando é aumento de capital ou mudança de capital. Precisa desses documentos de formal de partilha, de inventário, mas isso agora não vai aparecer mais. Porque antigamente saía também, ocupava espaço lá dentro da junta comercial, né, e tinha que mandar tudo aquilo, é peso de dados, porque dado também pesa. Por mais que eles não sejam visíveis, eles pesam dentro da máquina, dentro do processo. É só nós colocar um monte de arquivo dentro do nosso computador para ver o que acontece. Ele começa a funcionar mais lento. Então, isso também, então, se mudou esse procedimento lá. Então, os formais de partilha não vão... Algumas situações ainda, alguma correção de distrato para fins cadastrais ainda é protocolo físico. Tá? Alguns lugares do interior ainda tem alguma coisa física. Mas, assim, reduziu, talvez o quê? 1% dos processos hoje ainda tem físico. E a tendência é nós a eliminarmos, acabarmos com o físico, porque melhora para nós, a gente não trabalha mais com aquele monte de papel. A nossa mesa hoje... Oi, por favor. Eu tenho um caso de um cliente aqui que a redução a termos pedido de desenquadramento de MEI. Ainda tem. Porque, às vezes, demora a informação, porque o sistema MEI não é o sistema integrado com o sistema da rede simples. Tá? Então, às vezes, ainda demora essa informação. Tá? Isso é uma coisa que a gente está trabalhando para que... Então, tem que levar o documentinho, o papel mesmo. Tá? Eu sei, é desagradável, mas ainda está melhorando. Muito por causa dessa falta de integração. Tá? Porque tem uma outra questão também. Aqui no Rio Grande do Sul, a Cefaz não quer ter inscrição estadual para MEI. Tá? Porque nós não queremos saber de MEI. Hã? Não, o Cefaz. O Cefaz que tem.
Cefaz. Não, Cefaz que tem. Tanto é que aquela nota fiscal de MEI lá, como é que é aquela nota que se usa como é que é de fazer, é uma nota de avulsa. Aquilo lá foi uma invenção lá, porque o correto mesmo é dar uma inscrição estadual para o MEI. Né? Até para poder fiscalizar endereço em duplicidade. Pela questão de alvará. Como é que o MEI vai funcionar com 2, 3 MEIs no mesmo endereço? Pode. Não é fiscalizado por quem deveria? Pode. Tá? Eu nem deveria estar falando de MEI, porque MEI é algo assim, além, o contador até nem ganha no horário por causa de MEI, né? Muitas vezes. Né? Mas, tudo bem, né? Tudo bem, vamos falar. Então, eu acho assim, tem de que se entrar, talvez a Secretaria da Fazenda, daqui a um tempo, coloque obrigatoriedade para os MEIs ter inscrição estadual. Santa Catarina já tem, né? Então, eu acho que tem que chegar nisso também, para poder ter uma fiscalização um pouco melhor. Né? Então, era assim, não é mais nosso amigo ali, sentado naquela fileira ali. Né? Então, as coisas estão assim. Pois é. Então, não. Mas não tem saudade desse tempo aí. De ficar 2 horas. Uhum. Aquelas colas eram um espetáculo, né? Que ficava tudo borrado lá. Né? Às vezes colava uma folha com outra, tu entregava, parecia um... Também... Bom, os livros. Olha aí como é que era. Era isso aí. As fotos. Né? Tinha gente que ia de carrinho lá para a junta comercial para levar os livros para registrar. Né? Parecia os advogados com os processos. Hoje os advogados também não têm saudade de processo, com a história do processo eletrônico, ninguém quer saber mais daquele carrinho para levar lá documento e trazer documento. Aí, né? Nós, peritos, vamos entrar nessa, né? Com o PJE aí agora fazendo os cálculos dentro do sistema, vão acabar com esse negócio também de ter que estar pegando o processo. Né? Lá na vara, vamos dizer assim. Por mais romântico que isso possa parecer, também tem que acabar. Agora está assim, registro digital. Comparação de prazos. Para quem gosta de informação, já que nós estamos falando de registro, comparação do registro digital com o registro físico. Nós temos lá esses levantamentos. Está aí, ó. Tempo de deferimento dos processos de decisão singular na sede da Justiça, empresário individual, sociedade limitada, eireles e cooperativas. Em abril de 18, lembrando, esse tempo aqui é para aqueles processos que passam direto, que não tem pendência e não tem procuração, tudo bonitinho lá, só entregar. Em abril de 2018 era 7 dias. Tá? Em julho de 2018 teve a obrigatoriedade, daí, né, só podia agora colocar para o digital. Caiu para 4 dias, e agora em julho, que é o último dado que a gente tem, está em 2 dias. Então, se o processo entra tudo bonitinho, 2 dias. Eu já tive... 3 dias. Não, e muitas vezes, eu tive de empresário individual, já saiu no mesmo dia. Isso já me aconteceu. Eu até me surpreendi, porque daí foi o documento e estourou direto já o CNPJ, não tem mais nada. Não assina com procuração. Direto, todo mundo assina com certificado digital, saiu na hora. Saiu assim na hora, não digo, mas vamos lá, 2 horas. Já com o CNPJ, já com... A gente lembra de um tempinho atrás também que tinha que pegar, muitas vezes, pegar o processo, fazer um DBE e levar lá na Receita para eles colocassem, né, a alteração do cadastro. Então, ainda tem quem lida com cartório de dos documentos, é assim. Né? Além do custo ser elevado, né, sociedade civil, ainda tem que levar lá ainda. Eu faço também um pouco de terceiro setor, quem faz isso,
Terceiro setor é algo, é outra... Associações e fundações é outro tipo de registro que precisa evoluir, né? E muito. Ainda não... Está usando agora para a questão do CNPJ, né? Está pedindo, mas não tem a integração ainda, não é um cadastro único, né? Então, ainda precisa evoluir bastante aqui, né? Redução de 72% na média dos prazos de análise, de 7 para 2 dias, melhora em 300% em termos de deferimento de documento, né? E sua disponibilização para o usuário. É interessante dizer assim, mas os caras lá, eles analisam só para indeferir. Não. A gente faz de tudo. Quem analisa para deferir o processo. A gente faz, muitas vezes, conversa com a área técnica, tem situações que a gente vai, o presidente sabe bem disso, e o secretário, que a gente quer que não ocorra o indeferimento. Tá? Mas tem situações, às vezes, assim, como diz, enquanto o vício do nosso processo for sanável, tem possibilidade ainda de corrigir. Quando é insanável, indefere. Tá? A pessoa, o não entendimento é um vício insanável. Tá? Então, assim, se a pessoa não entende realmente a pendência, ele é um vício insanável. Tá? Atenção especial no setor de atendimento. Tá? Transição, mudança cultural do físico para o digital. Integração com o portal de serviços. Tá? Assuntos dos órgãos integrados, atendidos e recepcionados pela Justiça. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de dados de atendimento lá, que o pessoal me forneceu. Tá? Foram 61.909 atendimentos. 37 mil pelo site, pelo telefone foram 16 mil e presencial 7.863. Dá uma média de 8.844 atendimentos por mês. Tá? Então é trabalho bastante. Tá? Dados do registro automático, que é aquele primeiro registro que eu falei lá das singulares. Disponibilização do serviço foi no dia 21/5/2019. Tá, que é o registro automático, esse último. Registro realizado da forma automática até 27/8. Teve 3.691 constituições, 1.303 extinções, no total de 4.994 registros. 41 registros foram realizados no final de semana. Tá. Aí aqui está o registro digital e as datas, para os senhores perceberem, num caso lá, que entrou no dia 27/8, às 8h50, e saiu no mesmo dia, às 8h50 e 22. Então, esse caso existe lá. Então, alguns dados do protocolo, ainda tem os dados de julho, isso vai ser atualizado, eu prometo colocar lá no site do CRC para os colegas saberem. Protocolos, tá? Processos, nós tivemos 18.136, certidões foram 8.872, e livros 4.888. Total de serviços 31.896. Dá uma média de quase 1.000 processos entre livros e certidões por dia. Uma média um pouquinho maior. Exames relacionados, aí nos envolve nós. 17.083 lá dentro da junta, colégio de vogais, mais assessoria técnica. Tá? E 8.011 unidades descentralizadas, que são os escritórios regionais para fora, do Rio Grande do Sul. Então, totalizando os exames, 25.094. Também um número bem alto de exames. Livros de junta, 3.879. Né? E nas unidades, isso aqui são só dos exames, 3.275 das unidades para fora, num total de 7.164 livros. Examinados. Examinados subentende o seguinte, ou pendência ou deferido. Tá, isso é exame. Percentual, o número de empresas ativas, esse número deve estar mais atualizado. Isso aqui foi o que ele me forneceu. Aquele 4.000 não é 4.000, tá? É 4 milhões, né? Que está no cadastro lá. 4.628.250. De tudo que já foi baixado, que foram novas,
Então, tem esse número bem grande aí. Percentual dos municípios. Porto Alegre, 833.871. 18% do cadastro é aqui. Tá? Caxias do Sul, 222 mil. Canoas, 141 mil. Novo Hamburgo, 137 mil. Pelotas, 122. Passo Fundo, 113. Santa Maria, 105. Gravataí, 99. E São Leopoldo, 94. Cabe lembrar que isso aqui é um indicador também da economia, sinal que nossas empresas estão crescendo, está fomentando a atividade empresarial. E vamos pensar que cada vez mais, tendo mais empresas, é bom para nós, contadores, e bom para a sociedade também, que fomenta a atividade econômica, e por aí se vai. Dados de produtividade, os exames realizados. Processos protocolados, 18.136. Processos analisados, 25.094. Média de exigências, erros do usuário, eu vou retificar o meu número que eu dei lá atrás, 49%. Valor muito alto de exigência. Prazo médio, 2 dias e 14 minutos, desses protocolados sem exigência. Com exigência, daí cai no outro. Exames dos livros, 4.844. Livros analisados, 7.164. Ainda temos exigências nos livros de 33%. Tá? Termo que falta identificação do profissional. Termo que falta qualificação lá no preâmbulo. Numeração errada, às vezes. Por aí se vai. Então, para maiores informações, está aí, nosso portal, acessem lá o portal da Junta Comercial, as nossas mídias sociais, né? A gente tem Facebook também agora. Tem Face, tem Instagram, tem o setor de registro, tem as dúvidas, e tem nós também, lá no Conselho de Contabilidade, a minha pessoa principalmente, que também ajuda a dirimir alguma dificuldade que os profissionais possam ter. Vamos às sessões de perguntas. Uma empresa pode dar baixa na junta comercial se ela não tem um certo nível de desenvolvimento? Está sendo feito automático agora. As empresas com 10 anos, sem ter nenhum tipo de movimentação, elas serão baixadas do cadastro. Foi até prorrogada, vai até o final do mês. Né, isso. Tá. Vai ser baixado oficialmente. Tá? Com 10 anos. Né? Isso já foi prorrogado pela 3ª vez, esse prazo aí. Tá? Na Receita Federal, não. Tá? Mas na junta, sim. Eu entrei com o processo fora, para mim sair uma sociedade. Uhum. E as outras 2 partes faleceram, não fizeram unidade. Uhum. A juíza, depois de quase 10 anos, vai dar a sentença assim: não há necessidade de excluir sócio. A sentença diz: esse contrato diz que no momento que se esclarecer, se extinguir a empresa. É só na junta e na base. Eu fui 3 vezes na junta, falei com vários lá. O juiz tem que oficiar. Mas o juiz tem que oficiar. Não, ela disse, não, é só ir na junta, está bem clara a sentença. Levei a sentença, o pessoal veio para a junta. O juiz tem que oficiar, porque como é que a gente vai saber que... Ah, tá, a sentença diz que a empresa se extingue porque está escrito lá no contrato que os 2 sócios faleceram. Tá, e se por acaso tivesse um outro caso que o sócio remanescente quisesse continuar com a empresa? Como é que eu saberia? Não, o juiz tem que oficiar. Oficia lá o órgão do comércio, dizendo assim, a empresa foi extinta devido... Faz toda a oficialização, arquiva lá na junta que resolve a questão. Não, mas um ofício dele, é o juiz que tem que fazer. Quantos casos a gente tem lá, nesses casos de inventário, então, principalmente? A gente tem casos, o juiz oficia a junta, na hora já vem o ofício lá, o presidente sabe muito bem, a gente já assina, já entra no cadastro. Entendeu? É oficiar, simplesmente um ofício do juiz. Da vara, principalmente, até para ter uma certa organização.
Hã? Naquelas empresas, quando ainda não tinha saído a lei da liberdade, É. que no caso de transformação, Hum. obrigatoriamente transformando, fazendo transformação numa limitada para um individual. Pegou justamente aquele período ali de limbo, É. que por força de legislação tinha que transformar numa unipessoal. Uhum. Tá? Agora, com essa legislação, pode se manter, porque quando a gente fez o processo, Uhum. tinha informação, 180 dias para transformar É, em individual, sim. ou será baixado. Exatamente. Então, obrigatório, se eu quisesse deixar essa empresa como unipessoal, que hoje tem, Isso. tá? Eu não poderia, porque obrigatoriamente, como era um processo antes da legislação, automaticamente ela vai ser baixada? Não. Ou eu tenho Pode, que pode, alteração contratual. Alteração contratual. Onde se troca a natureza. Não se troca a natureza jurídica, se mexe na quantidade de sócios. Mas, na verdade, eu já tenho ela como unipessoal. Vai se trocar a modalidade. Em vez de, ela vai voltar a ser sociedade empresária limitada. Aí eu tenho que fazer, então, na verdade, igual eu tenho que fazer Outro processo. ela como unipessoal. Como unipessoal. Não, ela já está unipessoal. O sócio já é o mesmo. A única diferença da Eireli é a questão do capital, que tem aquela quantidade, né? São 10 vezes, 100 vezes o valor do salário mínimo, né? Então, e aquilo até tem uma questão a dizer para os colegas, também um alento, né? A Receita Federal pode começar daqui a pouco a solicitar da onde que vem aquela integralização do capital de 100 vezes. Comprovação. Tá? A Receita pode fazer isso. Eu ainda não vi nenhum caso, mas é um alerta que eu coloco aí. Então, a Unipessoal veio a partir de agora, que houve a regulamentação, eu já fiz alteração contratual normal. Tá, mas mesmo que o processo anterior, seja, por exemplo, lá de junho, que não havia ainda a legislação da liberdade, Não, válida. eu consigo manter? Não, vale a partir de agora. A alteração, a partir da alteração e da consolidação, vale a partir do período para agora para frente. Se fizer uma alteração na Eireli, colocando lá que agora ela vai ser uma sociedade unipessoal, tá ok. Entra com o protocolo. De agora, se eu fiz Sim, o registro, o protocolo sempre é a partir de agora. Sempre dá do vigor da lei. Então, é sempre a partir de agora. Quando a partir que vigorou a lei, pode colocar. Para trás, não. Né? Para trás. tem um processo anterior de junho, que ela estava como unipessoal. Ela estava como Eireli, provavelmente. Né? Não, unipessoal. Unipessoal de 180 dias. Só fazer a adequação do contrato. Por que tem que fazer a adequação do contrato? Porque tem cláusula de administração. Tem que adequar a cláusula de administração lá, colocando que o sócio agora, ele é sócio administrador sozinho. Que ele faz os atos 100%. Não basta só deixar como está. Porque o contrato não vai ser baixada, mas ela vai ficar irregular. Fica irregular em termos cadastrais. Só. Fica irregular. Aí, daqui a pouco, precisa fazer algum outro procedimento de banco, sei lá o quê, com aquele contrato. Eles vão dizer, está irregular o teu contrato. Realmente não tem essa parte, né? Não tem mais, porque é uma sociedade unipessoal. Então, tem que regularizar o contrato. Vai ter que necessariamente fazer uma alteração e fazer uma consolidação. Tá? Recolocando ela conforme o princípio da lei nova, inclusive da sociedade unipessoal. Tá? Tem que dizer ali, não é uma sociedade limitada unipessoal. Tem que dizer isso no contrato, na alteração. Tá? Temos perguntas aí? Vamos tentar responder o que der aqui. Pergunta privada. As entidades, associações e associações também precisam fazer o processo de justiça? Não, por enquanto só o DBE ainda está com algumas coisas ainda, né? Fazendo a título de informação para a Receita Federal, ainda está associações e algumas entidades fazendo lá, né? A título para as entidades assim, associações, tem algumas coisas que ainda está no processo. Não vamos confundir registro digital com viabilidade, né?
Ainda está algumas coisas na viabilidade para efeitos de cadastro de Receita Federal. Tá? Mas para o registro de associações ainda é no cartório esses documentos, né? Com todo aquele procedimento. Pergunta. A questão do prazo não confere. Já esperei 23 dias para aprovar uma alteração contratual. Nesses casos, o que fazer? Bom, depende da alteração. É aquilo que eu falei. A alteração contratual altera o quê? Altera o quê? Que tipo de documento está lá dentro? Que tipo de... Tem procuração? É assinado tudo com certificação digital? Como é que é? É aí que leva. Tem pendência? Resposta para pendência, volto a dizer, não conta esse prazo exíguo. Tá? Volto a dizer isso, eu falo isso para os colegas aí que não tem essa questão dos 23. Agora, é óbvio, eu concordo, que tem prazos, que realmente tem alguns processos que estão atrasados, e o presidente agora foi embora, eu posso dizer, tem que pressionar. Tá? O nosso trabalho é pressionar. Nós temos que pressionar. Tá? Para que realmente o prazo, pelo menos, tenha uma resposta em 7 dias úteis. Tá? Pergunta, e a questão do CAC? Prazo de 3 dias úteis. Passa esse tempo, temos que mandar novamente, pois o telefone só consegue contato tentando por horas. Precisa ser melhorado. Como proceder? Realmente, precisa ser melhorado. O presidente agora foi embora, eu posso falar também. Tá? Precisa ser melhorado o atendimento. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente constata lá. Tá? Mas assim, às vezes são os estagiários, não vou botar culpa em estagiário, porque tem gente muito bem preparada. E às vezes a gente também está um pouco sem paciência, vamos dizer assim. Eu mesmo já peguei casos de gente sem paciência. Eu digo, olha, calma, né, para que as coisas aconteçam. Né? Pergunta, vamos lá de novo. Mas, vamos lá, né, presidente? Reclama, use e fale conosco, né? No caso aqui do tempo do prazo, 3 dias, tem que melhorar o contato do telefone, né? Usa, fale conosco lá e manda para o Vicente, que ele perde o resto do... Que bom que terá mais centralização de informações. Hoje as empresas precisam até de declaração de isenção de licenciamento ambiental. Precisa, lá em Viamão precisa, eu pedi. Declaração de isenção de licenciamento ambiental. Isso é algo. Né? Há documentos que, de fato, precisam ser pensados em conjuntos. Parabéns pelo trabalho de centralização dos dados. Isso aqui é uma evolução. Eu fiquei impressionado. Imagina, pedi uma declaração de isenção, que eu não preciso fazer licenciamento ambiental. Era um comércio de informática. Aí tinha que pedir isso lá, porque para aprovar um empréstimo lá no banco, um procedimento bancário, precisava de uma declaração dessas. Então, será que não poderia ter lá um cadastro dizendo que certas atividades não precisariam do licenciamento ambiental? Junta, pergunta. A junta comercial tem previsão de fornecer ferramenta no site para conversão de arquivos em PDF-A? Até pode, mas tem no Google. Tá? Uhum. Bom, todos os documentos que saem em Word saem em PDF-A. Tá? Então, isso... Eu, geralmente, uso daquele do site mesmo, lá, que vem... Não, do site mesmo. Tu entra no site, às vezes, já tem lá, bota a conversão de PDF a PDF-A, aí tu entra no próprio site lá e te propicia tu mandar o arquivo e ele volta, tu consegue fazer download dele já convertido. Tá? I love PDF. O Evandro sabe tudo. O Evandro é o nosso PDF. A nomenclatura dele é PDF. Sabe? Então, lá pode usar o site, mas daqui a pouco pode ser uma melhoria, né? Porque não fornecer já já fazer a conversão do arquivo em PDF-A de alguns arquivos, né? Vamos lá. A conversão, o que é hoje? Deve ser de alguns contratos que tu faz não vou fazer propaganda da Microsoft, mas tu faz em algum editor de texto aí, muitos já convertem direto para o PDF. Esse. Tá? O que é o PDF-A, para quem não sabe, assim, que está meio deslocado? PDF-A é um critério de autenticação do documento. O PDF-A ele é indestrutível. Tá? Porque existem outros programas que destroem os PDFs, que conseguem pegar o documento PDF e transformar ele num Word qualquer lá, e inclusive na mesma configuração, fica todo ele formatado bonitinho, igualzinho. O PDF não.
Se nós tentarmos destruir um PDF-A, ele se autodestrói. Tá? É por isso que usa esse padrão, para evitar que, nesse meio de caminho, fique prejudicados os arquivos. Tem mais alguma coisa, Evandro? Pessoal, mais alguma pergunta, colegas? Ou eu consegui responder todas as perguntas? Por favor. Bom. Algumas vezes pode haver troca de analista, tá? Porque nós temos alguns analistas que saem de férias e aí troca de analista. Então, o outro analista, como somos, a gente chama pessoas, né, que nem nós aqui, vamos dizer assim, que pode ver situações diferentes. Tá? Isso pode acontecer. Mas, algumas vezes, realmente é a reconferência. Tá? Existe reconferência. Geralmente, quando tem pendência, mais de uma vez, a gente costuma dizer, tá, mas o que está acontecendo? Tá? Dá uma olhadinha de novo. Mas ele não vai aprovar somente porque ele olhou as exigências anteriores. Entendeu? Assim, ó. Existe, isso eu vou, agora eu vou falar, hoje à tarde, inclusive, teve uma palestra, quem é que assistiu isso? Que teve agora à tarde uma palestra só sobre DBE e FCN no Sebrae. Alguém assistiu isso? Teve, tá? Tem uma técnica nossa ajuda que só fala disso, de códigos. Isso é algo assim, ó. O que eu vou dizer? É uma outra palestra igual essa minha aqui, falando só de código. Que código que vai no FCN, que código que vai no DBE, tá? E isso, muitas vezes, nós que somos analistas, às vezes, mas será que precisa colocar exigência por causa do código e tal? A gente se questiona muito. Tá? Principalmente esses códigos, assim, entrada, saída de sócio, e algumas coisas assim. Tá? Então, assim, a tabela do DREI tem algumas coisas que... A tabela dos códigos, tá? Lá, ela é regulamentada pelo DREI, não é pela junta comercial. Tá? Então, tem algumas coisas lá que também está sendo pedido algumas melhorias nesses códigos, porque tem algumas situações que não contempla, né? Que não são contempladas nos códigos, ou que fica difícil de entender. Por exemplo, reeleição de conselho de administração, algumas situações assim, principalmente das sociedades anônimas. O código fica muito abrangente, vamos dizer assim. Então, está sendo solicitado melhorias, tá, nisso, mas, realmente, esse assim, seria uma outra educação continuada só falando de FCN e de DBE. Tá? Porque também é a integração do cadastro do registro mercantil com o cadastro da Receita Federal. Tá? E vamos concordar que, às vezes, muitos códigos que estão no registro da viabilidade ou lá, não estão no DBE e por aí se vai. E a gente tem que ficar adivinhando qual é. Tá? Mas muitas vezes acontece isso. E nós também, lá, na análise, também muitas vezes questionamos isso. Mas vamos trabalhar para que consiga também se haja essas adequações e o maior número de códigos possíveis. Porque daí o código do DREI lá vai para uma resolução, tem que passar por resolução federal, e para que haja... Também tem um monte de códigos, pode gerar uma baita confusão, então é melhor também daqui a pouco. Né? Mas fica persistente, manda lá, fale conosco, está errado esse negócio. Manda reanálise, é isso aí. Todo mundo... Manda reanálise, é isso aí. Nosso gerente de registro César adora atender todo mundo lá aqui. Mais alguma pergunta, colegas? Não, declaração de veracidade é quando tu anexa algum processo, algum documento à parte daqueles que estão já no processo. Não. Declaração de veracidade. Se botar procuração, precisa de declaração de veracidade? Sim. É documento à parte.
procuração ainda é reconhecida em cartório por autenticidade. Documento à parte tem que botar a declaração de veracidade. Agora, não coloco nenhum, assino tudo com certificado digital bonitinho, não precisa. Tá? Mais alguma pergunta? Então eu vou agradecer, eu quero agradecer por hoje. Aqui está o meu contato, tá? Tá o e-mail. Muito obrigado por essa noite aí. Uma boa noite a todos.